seja muito bem-vindo ao Coletivo, ao programa semanal de entrevistas da TV Unifev, afiliada à TV Brasil. O empreendedorismo é o tema do nosso programa de hoje. Por isso, eu recebo aqui em nossos estúdios Grazi Cavenaghi, que é a fundadora da Inspiração. Você já deve ter ouvido falar sobre esse nome em algum momento, sobre esse projeto, então a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. Em suas próprias palavras, a Grazi define que ela ajuda empreendedores e líderes a obterem seus resultados tomando melhores decisões. Grazi, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Fabiola, é sempre uma honra estar com você, principalmente aqui nesse programa, né, que faz tanto sentido para nós e para a nossa comunidade. Que legal, realmente é um tema importante, né, da gente discutir, da gente conversar sempre, né, os empreendedores aí que são sempre chamados a se inovarem, a buscarem soluções, então a gente vai contar um pouquinho como esse projeto pode te ajudar a chegar, a atingir os seus objetivos, né. Grazi, me conta, né, você iniciou sua carreira no comércio, foi professora de matemática também, passou por redes de ensino e há alguns anos fundou a Inspiração. Conta então para o pessoal de casa o que é esse projeto e o que te levou até ele. Então, Fabiola, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, vendendo, fazia crochê, vendia, você lembra? Acho que não sei se as pessoas que estão assistindo devem lembrar. A gente fazia toalhinha de crochê, tapete de crochê, fazia isso, vendia, pintei guardanapo e comecei a trabalhar. A Lourdinha da Malu Tecidos um dia me viu e falou, nossa, você é boa vendedora, você não quer vir trabalhar aqui? E eu comecei a trabalhar no comércio tão muito cedo. A Lourdinha foi a primeira pessoa que falou, olha, acho que vai dar certo. E trabalhei no comércio, trabalhei até uns 19 anos, quando eu resolvi a voltar a fazer faculdade. Fiz faculdade de matemática, fiz aqui na Unifev, sou muito grata aqui à Unifev. Foi uma professora daqui, a Nilza Zuanazzi, que me convidou para fazer estágio na Dinâmica. Eu fiquei na Dinâmica por mais de 20 anos, comecei como estagiária. Naquela época a escola nem aceitava estagiária. E eu lembro que a secretária falou que eu quebrei os paradigmas, porque ela falou, nossa, a Grazi veio, fez acontecer, esteve junto com a gente. Foi dentro da Dinâmica que eu fiz meu primeiro planejamento estratégico. Comecei como estagiária e a Dinâmica passou por um ano num planejamento estratégico que ficava toda sexta-feira. Nós ficávamos lá na escola e eu ajudei a formar todo esse planejamento com eles. Tá. E depois entrei no Ângulo, trabalhei no SESI também por muitos anos. Então, fiz a minha carreira dentro da matemática e me incomodava uma coisa, Fabiola. Eu tinha alunos incríveis. E cadê aqueles alunos? Desempregados. A escola, às vezes, acaba perdendo e não vendo o talento de cada aluno. É uma coisa, você tem 40 alunos ali, 30, né? E aquela loucura para passar no vestibular, aquela aula sempre assim, né? Com aquele foco. E eu vi que tinha algo mais. E eu fui buscar, sonhei um dia, fui buscar, cadê os meus ex-alunos? Montei um canal no YouTube, vou entrevistar os ex-alunos. Cadê os melhores alunos? Muitos deles também desempregados, outros infelizes. E eu gostaria que eles tivessem um novo olhar sobre a vida, porque realmente eu sabia, eu tinha ficado com aqueles alunos ali no ensino médio, sabia que eles eram ótimos. E por que esse potencial parado? Então, fui começar a entender isso. E um dia, no meio desse processo, eu conheci uma escola que chamava Escola de Você. Comecei a fazer o curso, era um curso de autoconhecimento. E nesse curso conheci uma pessoa do Amazonas, a Mari. E conversando, ela falou, menina, o que você faz em Votuporanga? Eu sou professora de matemática, eu estou construindo um escritório, falei para ela, porque eu quero dar aula de matemática de uma forma diferente. Quero que os alunos saibam que a matemática é fácil, que eles podem ser o que eles quiserem, que eu posso ensinar de uma forma diferente. Ela disse assim, Grazi, aula de matemática, todo professor de matemática dá. Faz algo diferente. Vai fazer coach. Eu falei, Mari, como? Impossível, é caríssimo. Mas coloquei nas minhas metas aquilo. E quando a gente pede, né, e a gente vai em movimento, as coisas vão acontecendo. E aí eu fiz um curso de coaching de vida, fiz mentoria com o Sidney Oliveira, que é o maior especialista em jovens do país, porque meu foco era trabalhar com esse jovem. E comecei a fazer um trabalho com o jovem, paralelamente à escola. E aí chegou um momento que as coisas foram se expandindo e eu vi que, na realidade, realmente, e eu fui mudando minha vida, sabe, Fabiola, com tudo isso? Porque o autoconhecimento muda. O que a gente ensina, o que é certificado é habilidade técnica. Nós precisamos muito, né,
da faculdade, nós precisamos realmente ter esse conhecimento técnico, isso é o básico. Só que o conhecimento das habilidades humanas, aqui a gente chama de hard skills, as técnicas, aqui a gente chama de soft skills, as habilidades humanas. Sim. Elas ficam esquecidas. É isso mesmo. E aí eu vi que tinha muito além do coaching, da mentoria, que eu estava olhando para aquelas pessoas de uma forma muito diferente. Porque se a gente trabalhasse o humano aqui, o técnico, ele dava conta. É. E se você não trabalha o humano, o técnico parece que também fica esquecido, né? Fica E esquecido. é isso que você falou, não atinge o mercado de trabalho, não ganha atinge, corpo. Fabiola, tem uma... Depois nós vamos falar sobre esse bug da empregabilidade, né? Tinha alguma coisa ali que eu... E eu falei, puxa, está aí. E aí eu fui me especializar e falei, eu vou parar de dar aula de matemática. Nós montamos um cursinho em 11 professores, foi uma ótima experiência. Eu falei, olha, eu vou sim dar aula com vocês, mas eu vou trabalhar as habilidades humanas nesses jovens, na época. Sim. E foi uma ótima experiência e realmente no meio desse processo todo nasceu a inspiração. Era uma coisa que era só voltada para o jovem, mas aí eu fui fazendo vários cursos, peguei todo esse conhecimento do coaching, que é a metodologia que faz você pensar como nunca pensou para fazer, como nunca fez para chegar onde nunca chegou. Fiz todos os cursos até o Master Coach, me formei na Slack, a melhor escola de negócios que tem na parte de coaching. Fui fazendo todos os cursos de mentoria com o Sidney Oliveira, que é um grande mentor que eu tenho até hoje, voltado para as gerações, para a gente realmente entender o que é a mentoria, como a gente pode colocar a mentoria na vida, nas pessoas. E aí fiz programação neurolinguística, fiz também Enneagrama, que é uma das ferramentas que a gente usa na inspiração, que é de personalidade, todos os assessments de comportamento, e fui juntando tudo até que hoje a gente tem uma metodologia. A inspiração é um núcleo de habilidades humanas, nós trabalhamos a parte do ser humano, tá? Fazendo com que ele realmente comece a ter clareza do seu caminho. Então, essa metodologia, ela passa Fabiola com Fabiola, Fabiola e os relacionamentos e Fabiola com o trabalho. Então, você se conhece, entende como você pode se relacionar melhor e como você vai ter resultado a partir desse relacionamento. Perfeito, Gra, muito bom. E o nome é muito interessante, né? Você fez essa brincadeira com a palavra inspiração, né? Então, você sabe que o nome surgiu, tudo vai, né? A gente vai, é um processo. Desde 2016 eu venho escrevendo muita coisa, criando muitas ferramentas, né? Muitos processos e entendendo, né, de forma sistêmica tudo isso. E a inspiração, o nome surgiu porque inspirar é o primeiro ato vital de um bebê. Então, ele nasce, a Vicenza, ele nasce, ele inspira. Então, ele vem dentro e volta, expira. Sim. Então, nessa troca é que a vida acontece, inspiração. Você vai dentro de você, troca com o outro e age, porque sem ação nós não vamos para lugar nenhum. E nós estamos vivendo num período, Fabiola, e eu via isso muito dentro na sala de aula, onde nós temos muita potência perdida, muitos talentos dissipados. A gente mesmo faz isso, dissipa do caminho, né? Sim. Então, a inspiração, ela surgiu para isso, para que você olhe para dentro, aprenda a se relacionar melhor, que o segredo da vida são os relacionamentos, e parta para a ação. Realmente, para a gente chegar a um resultado diante dos relacionamentos que a gente tem. Que na empresa, né, Fabiola, nada mais é o porquê a empresa existe, o propósito, o que ela entrega no mundo, a missão dela, o que ela faz e como ela faz, e a visão, aonde a empresa quer chegar. Sim. Ela chega para as escolhas, né? Sim, com certeza, Gra. E aí, você falou primeiro sobre os jovens, que era o seu foco inicial. Era o meu foco inicial. Mas eu acredito que esse projeto cresceu, né? Então, o projeto cresceu. Como é que está hoje? O projeto cresceu e em 2019, começo de 2020, eu fiz essa transição de carreira, deixei a última, pedi demissão na última escola que eu estava, que era o SESI, e falei, vou me dedicar 100% à inspiração. Então, a inspiração é um núcleo de habilidades humanas e hoje nós atendemos empresários, líderes, profissionais liberais, todo profissional que deseja crescer na carreira, que deseja se olhar, que deseja atender, chegar a um resultado que ele escolhe, que ele quer alcançar. Então, a gente trabalha essa parte, o líder e a empresa. Então, a gente tem processos individuais. Quando o cliente chega para a gente, o mínimo que ele pode fazer com a gente são 10 sessões do processo que a gente chama Jornada de Liderança Integral.
ele fica mais ou menos 3 meses. Tem gente que fica 1 ano, tem gente que fica mais. Nesse processo, ele vai fazer uma jornada de autoconhecimento, vai entender qual é o seu comportamento, a sua personalidade, o que coloca ele no caminho, o que tira ele do caminho. Então, nesse processo individual da pessoa física. Na pessoa jurídica, a gente atende desenhado para ela. Então, olha, eu preciso melhorar o resultado da minha empresa. Grazi, eu não tenho que entender nada da empresa dele. Eu ajudo aquele profissional, aquele empreendedor a olhar para ele. Então, a gente traz a liderança aqui com ele e olhar para a empresa no pilar pessoas, no capital humano. A gente ajuda ele a fazer esse planejamento estratégico do pilar pessoas. Como ele vai fazer para ter uma cultura que engaje? Quais são os símbolos da cultura? Quando ele tem reunião? Com qual grupo ele tem reunião? Porque a cultura é tudo, né, Fabíola, numa empresa. A cultura imagina na sua casa, você tem uma hora que você almoça, né? Você tem o domingo que você vai almoçar na casa da família. Cada família tem uma cultura e cada empresa também tem uma cultura ali instalada. O que a gente faz é olhar para essa cultura e para esses líderes que estão ali, aqueles profissionais, se aquela cultura, ela realmente está ajudando a chegar na estratégia que eles fizeram de crescimento. Porque às vezes tem coisas que faz sentido ali, tem coisas que não faz sentido, precisam ser trocadas. Porque a gente entende os valores da empresa são muito importantes, né, Fabíola? Quais são os valores, se aqueles valores realmente as pessoas estão entendendo. Então, porque muitas vezes não está claro isso, né, Grazi? Então, não está claro. Às vezes a empresa tem vários anos aí, não foi se estruturando, né, nesse sentido. E hoje eu acho que o mercado pede isso, né? Então, a empresa, a gente fala assim, uma empresa nasce, você vai no vai maluco, né? Você vai minha na professora de loucura gestão ali, fala muito isso, né? Apagando incêndio. Vai apagando incêndio e vai crescendo. E aí perde a identidade no processo. Perde a identidade, a cultura, porque na realidade é o DNA do dono, do fundador que está ali, né? Como ele respeitar esse lugar dele e olhar para as pessoas. Porque você tem muito... O empreendedor, ele acorda todo dia para resolver problema, né, Fabíola? É um caos, é um caos, é um caos, é um caos. Ele não tem tempo para parar, sentar. Então, quando ele para, senta, se olha, ele muda tudo. Ele muda a vida dele. Porque o pessoal e o profissional estão juntos. Ele começa a olhar melhor para a família, ele começa a entender que aquele profissional ali não tem a visão que ele tem, não tem a clareza que ele tem. Porque você falou ali, não está claro às vezes. Porque as empresas, às vezes, não têm uma reunião de alinhamento. O que a gente senta é falar, por exemplo, você tem 2 sócios, senta os 2. O que é resultado para um, o que é resultado para outro? O que é... Porque às vezes você não faz isso. Você não faz com o teu sócio, você acha que você faz com o seu profissional? As empresas acabam não investindo nesse pilar pessoa. E todo ser humano quer ser visto, quer ser aceito. Ele tem que entender, né, Fabíola, o processo, o propósito daquela empresa. Por que aquela empresa existe? O propósito é isso. As pessoas hoje se conectam pelo propósito. O que essa empresa entrega e como ela entrega, que é a missão dela aqui. E onde ela quer chegar. Todos os profissionais, eles devem fazer parte disso. Eles têm que se sentir pertencente àquele lugar. Porque todo ser humano quer ser feliz, né, Fabíola? Com certeza. E sem resultado, ninguém sai do lugar, isso é óbvio. Como que uma empresa chega naquele resultado? Tendo profissionais engajados. E é nessa parte do engajamento que a gente ajuda. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa questão das empresas, da saúde emocional dentro dessas empresas, mas falando também da pessoa física, né? Muitos trabalham como autônomos hoje em dia, principalmente depois da pandemia, né, Grazi? E você percebe que muitos estão fazendo essa mudança de carreira, essa transição que a gente fala, e às vezes a pessoa se perde no meio do caminho, né? Então a inspiração, ela ajuda a olhar isso, né? Ter um olhar de fora, né? Um olhar de fora e você realmente a traçar a sua carreira. A gente faz essa, né? Quando a gente... Até eu vou deixar aqui... Eu vou abrir um parênteses aqui, Fabíola, porque acho que a maioria das pessoas não sabem a diferença sobre mentoria, sobre coaching. Isso é legal. Vou abrir esse espaço para depois eu chegar nessa jornada. Para que ficar muito, porque hoje se banaliza muito os nomes das coisas. É isso que eu ia te falar. O coach ficou muito banalizado, né? Parece uma coisa, é uma gritaria. Não, gente, isso não é coach. Então, eu vou explicar quais são as diferenças, né? E de como a gente faz hoje. O coaching é uma metodologia, é um método socrático, é perguntas. O coaching é uma metodologia onde o profissional está ali para te ajudar a ter clareza. E a gente trabalha na metodologia do coach com perguntas. Você está nesse ponto A aqui e você quer chegar no ponto B. Como a gente faz para chegar ali?
O profissional, Fabiola, é o coach. O cliente é o coach. E a metodologia é o coaching. Então, o coaching, profissional, coach, cliente, coaching. Então, o coach procura um coach quando ele quer aumentar a régua dele. E o profissional, eu enquanto coach, eu não preciso entender nada do que ele faz. Nada da história dele, nada do que ele quer fazer, nada do negócio. Olha, eu quero... Parte técnica, né? Não precisa. Nada. Porque a metodologia vai fazer o cliente, o coach, a pensar diferente. E ele mesmo vai traçar ações, sessões a sessões, a gente traça várias ações. É provocar uma autorreflexão também, né? Uma autorreflexão. E ele vai, puxa, eu não pensei nisso, Gra, vou fazer isso. Então, coloca no seu plano de ação aí. O que você vai fazer, como você vai fazer, quando você vai fazer, que horário você vai fazer. E se não for possível fazer, que dia você vai fazer? Então, a gente sempre termina uma sessão de coaching com um plano de ação que foi feito pelo cliente, pelo coach. E que geralmente é difícil pra gente, né? Nossa, que é isso muito que a gente difícil. falou, você tá nessa correria do dia a dia e tal, você tá sufocado pela... E aí, de repente, você vem alguém de fora, né? E te chama pra organização, pro planejamento. Pro planejamento. E aí, aquele cliente, às vezes, ele precisa só de uma pergunta. Ele sai com aquele plano de ação e vai fazer. A gente inicia uma próxima sessão de coaching sabendo como foi o plano de ação. Então, o coach faz isso, te leva do ponto A ao ponto B, faz você aumentar a régua. O que é a mentoria? Tá? A mentoria, como eu te falei, eu fiz na escola de mentores, que o Sidney é o pioneiro que trouxe para o Brasil a mentoria. Se você conversar nas maiores empresas do país, foi o Sidney que implantou. E a mentoria, para eu dar mentoria de alguma coisa, eu tenho que ter passado pelaquela situação. Você já está vivenciando. Você já vivenciou aquele processo, você já viveu aquilo. Gra, você pode me dar uma mentoria de mãe? Posso, eu tenho um filho de 26 anos. Mas a gente tem uma estrutura para mentoria. O mentor, então, tem que ter esse conhecimento. Tem que ter esse conhecimento. Olha, Grazi, eu quero ser diretora da TV, nós estamos aumentando aqui, eu quero um processo de mentoria de direção de TV. Eu não posso fazer. Eu vou te ajudar você a pensar quem é o melhor mentor nessa área para você. Entendi. Então, porque isso também está muito banalizado. Então, a mentoria, a pessoa tem que ter passado por aquilo. Entendi. Quando a gente fala que eu, Grazi, tá? Enquanto mentor, eu dou mentoria daquele assunto que eu entendo. Que o pilar principal é a autoestima. Eu mudei a minha vida depois que eu entendi quem é a Grazi. Então, eu posso dar mentoria disso? Disso eu posso. Então, o foco da nossa mentoria, quando a gente fala mentoria dos negócios, é focar nisso daqui, trazer essa autoestima, esse autoconhecimento para o empreendedor, para o líder, para o profissional. E de qualquer assunto, né, Gra? E de qualquer assunto. Então, assim, para ficar claro, assim, essa diferença de mentoria e coach. Quando, Fabiola, eu criei a metodologia da inspiração, é olhar com um olhar integral para o ser humano. Então, tem hora que a gente usa o coach, tem hora que a gente usa a mentoria. Então, a gente traz um olhar integral, um olhar sistêmico para aquilo. Essa é a diferença. Por quê? Porque não tem como separar pessoal do profissional. Sim. O pessoal do profissional andam juntos. É claro que dentro de um processo, se você é contratada para aumentar uma competência XPTO daquela empresa, que já tem ali as competências que ela precisa, a gente vai usar aquela ferramenta específica para aquele líder, naquele momento. Tá? Mas sempre olhando para ele de forma integral. Essa é a diferença, mão a mão. Então, voltando na sua pergunta, né? A gente abriu um parênteses para falar o que era o coach, que era a mentoria, que está muito banalizado. Então, as nossas jornadas, você está perdido na carreira, eu vou sentar com você e vou ajudar você a descobrir. O que eu costumo muito falar, Fabiola, é que eu ajudo você a ficar no seu lugar de potência. Por quê? Na sua casa, você é esposa. Você não é amiguinha do seu marido, você é esposa. Da sua filha, você é mãe. Então, você tem que ser a posição de mãe. Aqui na TV, você tem uma função. E você tem que fazer ela da melhor forma possível. E dar autonomia para o outro fazer da melhor forma possível. Então, nesse processo de atendimento de pessoa física, a gente ajuda a pessoa a entender quais são seus diversos lugares e na carreira, o que é necessário ela fazer para que ela chegue aonde ela espera. Eu ajudo ela a desenhar isso, a trazer essa clareza. Pego na mão, vamos lá, passo a passo. E, de repente, no meio do processo, ela fala, puxa, Grazi, eu acho que eu vou ter que fazer uma terapia. Olha,
Ótimo. Você acha que vai ter uma terapia? Qual que é a melhor psicóloga para você? Então, a gente vai ajudando a pessoa a ter essa clareza. Olha, eu estou precisando de um curso de oratória. Ótimo. Como a gente vai fazer isso? Então, vou ajudando isso nessa parte. Porque a gente fica perdido, né, Muito Fabiola? legal, com certeza. Eu falo que depois da pandemia, eu acho que essa coisa de ficar em casa, essa coisa da gente... causou uma autorreflexão, né? Uma busca por esse conhecimento interno, né? Uma valorização do ser humano. Eu acho que mudou bastante, assim, nesse sentido. Você sabe, Fabiola, que o último encontro que eu fui antes da pandemia, eu tinha feito a transição, né? Eu estava num encontro com um grande amigo em São Paulo, com um mentor também que me ajuda muito, foi head de RH de grandes empresas, e a gente estava... A Deloitte tinha feito uma pesquisa com 5 mil líderes globalmente, tinha apresentado no comecinho de março, antes da pandemia, no Fórum Econômico Mundial, e a Patrícia, que é a head de RH de lá, foi apresentar no fórum e estava apresentando no prédio da Mafre, lá em São Paulo. Tinha RH de grandes empresas e tal. E nessa pesquisa, eles elegeram 5 elementos da liderança sustentável. Liderança sustentável. E entre eles, todos tinham a ver com a parte emocional, com as habilidades humanas. Eu lembro que acabou o evento, nós descemos lá no prédio e uma das pessoas falou, isso é balela, você acha que você vai falar... Emoção e intuição era uma das características. Você acha que você vai falar de emoção e intuição numa empresa? Eu falei, claro que vai, gente, esse é o foco. E a gente acabou discutindo, né, falando ali, né, conversando e saímos. E daquele dia eu não voltei mais a viajar, lembra que a gente ficou 2 dias, né? Sim. Então você viu como foi importante isso. Olha as empresas que já estão olhando para isso. A Endy é um grande exemplo, vou pegar empresas grandes. A Natura, são empresas realmente que olham para o ser humano. Então isso faz toda a diferença, Fabiola. Porque o ser humano, ele quer ser aceito e você tem que se olhar enquanto ser humano. O que eu vou fazer aqui? Como que eu posso fazer para me melhorar? Porque a gente está falando de empreendedorismo. E todas as pessoas são empreendedores de si mesmo. Se eu estou dentro de uma empresa, eu tenho que ser empreendedora de mim mesma ali. Sim. Então, esse processo, a pandemia, como você falou, as pessoas estão surtando. Fabiola, todo dia a gente escuta caso de pessoas realmente assim, você pode ver... surtando dentro de empresas. Por quê? Porque é um ambiente, o mundo nos convida a nosso pior a todo momento. Então, a empresa que olha para o ser humano, assim, eu garanto, Fabiola, que ela vai mudar os resultados. Sim. Você tem dados, Grazi, dessa mudança, do que acontece, assim, depois que o empreendedor passa a se conhecer? Eu vou contar um dado, assim, bem específico, porque toda terça-feira eu faço uma live que chama Papo de Empreendedor. E alguns dias eu falei com a Neuzinha Chaves, é uma consultora do Falcone, que é uma das maiores empresas de consultoria do país. E a Neuzinha fez coach junto comigo na Slack também. E ela tem um case, eu vou te trazer esse dado só para você ter uma ideia. É um case que virou um livro. Quando ela conta isso, ela até chora, ela é a Viviane, que é a diretora da Falcone, porque era uma plataforma da Ambev que estava um caos, um turnover altíssimo. E não conseguia, é um lugar muito perigoso do Rio de Janeiro, era um ambiente, assim, muito ruim. Trabalho, né, você imagina uma planta, né, da Ambev, como deve ser. E eles estavam com um problema muito sério de processos. Os processos não estavam sendo cumpridos e esse turnover altíssimo. E aí o Falcone olhou e falou, não, nós vamos fazer um projeto diferente aqui, nós temos 5 anos para mudar essa cultura. Era uma cultura que adoecia as pessoas não ficavam mesmo. Eles pegaram a pirâmide de Maslow, as pirâmides das necessidades humanas, cruzaram com o PDCA, que é uma metodologia que a gente usa, planejar, checar, e juntaram e fizeram um trabalho olhando para o ser humano, ouviram todos da planta. Quais eram as necessidades básicas aqui? E foi subindo de uma a uma até chegar nos líderes. Eles mudaram a realidade do local. O turnover baixou muito. As pessoas trabalham felizes, é um lugar hoje que mudou tudo. Só que olha quanto tempo demorou, 5 anos. Então, eu trouxe esses dados desse livro, como virou um case, é um livro, Desafio do Impossível, quem quiser ler está nas bancas, da Neuza e da Viviane. Virou um livro, por quê? Porque olha só, quando você realmente olha para as pessoas, o resultado muda. Então, mas Grazi, muda rápido? Não. A pessoa te contrata e quer que você muda aquela realidade. Gente, ninguém vai mudar a realidade
da situação da empresa. Quem muda são as pessoas que estão ali dentro. Não importa a hora que você vai lá fazer a visita uma vez por mês. Importa o que eles vão fazer entre as visitas, entre o momento que você está lá. Quem faz o resultado acontecer são os profissionais. Então, uma mudança de cultura para uma cultura realmente que é produtiva demora mais ou menos 5 anos. E os dados, você consegue reduzir turnover, você consegue reduzir assustadoramente a produtividade, melhora. Por quê os índices de produtividade? Porque as pessoas estão mais presentes, as pessoas estão mais felizes ali trabalhando. E mais saudáveis, né? Uma vez eu ouvi você dizer que o Inspiração é uma empresa de saúde, né? Por que você diz isso? Eu sempre digo isso, Fabíola, porque, como eu disse, esse caso aqui da Ambev de 5 anos, com certeza curou muitas pessoas. Por que eu digo que a Inspiração é uma empresa de saúde? Primeiro, porque eu acredito que as empresas curam o mundo. A gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. Então, o lugar que a gente está ali tem que ser um lugar produtivo. E saúde, felicidade, se nós pegarmos dados, pesquisas, a saúde e a felicidade tem a ver com quanto a gente produz. E se a gente estiver produzindo com felicidade, nós vamos ser saudáveis. A Inspiração é uma empresa de saúde porque quando você olha para o profissional, quando você se olha, você melhora a sua saúde. É muito comum, Fabíola, eu vou contar um case meu, pessoal, e vou contar de um cliente. Um dia a gente estava fazendo o fechamento de uma jornada de liderança e cultura numa empresa e a gerente é uma empresa muito grande e nós estávamos atendendo um braço deles do varejo e é uma indústria. E essa parte do varejo, a gerente falou assim, a gente fechando, eu falei, nossa, e aí, como que foi os resultados, né? Ela disse assim para mim, nossa, gente, olha, eu quero dar um depoimento aqui para vocês. Vocês acreditam que eu não estou tomando nem mais o remédio da lactose? Então, você vê, olha como uma coisa não tem nada a ver. Nós estamos trabalhando ali para melhorar a produtividade daquele lugar, melhorar o atendimento, melhorar a cultura. E olha o que acontece, ela não está mais tomando remédio. A gente acha que não tem nada a ver, né? Tem a hora tudo que vai a ver. descobrir, tem tudo a ver, né? Fabíola, tem tudo a ver. Então, assim, a gente muda. E quando você senta ali, é muito comum a pessoa traçar ações para a saúde. Olha, eu nunca fiz atividade física, eu quero fazer, Grazi. Nossa, Grazi, eu estou comendo mal. Então, isso aparece muito. Eu, Fabíola, quando eu comecei com o meu projeto, quando eu comecei nessa escola, né, que foi surgindo o projeto da Inspiração, eu tinha neuralgia do trigêmeos. Para quem conhece, é uma doença que as pessoas antes se matavam, de tanta dor, é uma pontada. Eu tinha uma dor na perna que o sangue não subia. Segundo a médica vascular, eu teria que tomar remédio pela vida inteira. Eu tinha enxaqueca. Eu tinha sinusite desde os 13 anos. A minha enxaqueca era tão séria, que eu já tinha feito aqueles exames que sobem um fiozinho, que eu não sei o nome. Eu não tenho mais nada. Desde 2016 eu não tomo remédio. Então, claro que vai acontecer, que às vezes... Mas para quem tomava remédio todos os dias, Fabíola. Então, por quê? Porque você começa a conhecer a máquina que você é. Todos nós somos uma máquina, gente, uma potência. E você sabe que botão você apertar. Peraí, eu estou saindo do meu caminho. Então, você melhora a sua saúde. Quando você passa por um processo de autoconhecimento, você com certeza vai curar muito de suas doenças. Eu posso garantir. Eu fiz, Fabíola, algumas aulas na FAMERP, na parte de psicossomática, que é uma coisa que me interessa muito, porque, como eu falei para você, né, a saúde. E, assim, são casos, assim, incríveis que a gente tem. E a nossa mente, ela cria muitas coisas. Por quê? Porque a gente está olhando só o que está errado. Quando você chega até mim, quando você chega até a Inspiração, o que a gente vai trazendo para você, quando você vai começando a se entender, você vai começar a olhar para o que está certo. Tudo na nossa vida é a gente que escolhe. Tudo começa na gente e termina na gente. Então, você começa a ver as coisas de uma forma diferente. É claro, gente, você vai estressar todo dia, problema vai ter para resolver todo dia. A vida é um caos, isso vai continuar igual. Tá? Mas é a forma que você olha para aquilo. E como você age sobre aquilo, né? Como você age. Isso, porque, Fabíola, é emoção. Né? A gente sente emoção. Não tem como você falar que você não está com raiva. Eu estou com raiva de você, Fabíola. Me dá um tempo. Agora, o que eu vou fazer com a raiva que eu estou sentindo da Fabíola é o mais importante. Isso. E para isso, eu eu posso escolher estar no meu lugar de potência. Peraí, no meu lugar, por que será que eu estou sentindo raiva da Fabíola? De repente, é alguma coisa aqui em mim. E aí eu vou ver, nossa, o que essa raiva está querendo me dizer? E deixa a raiva passar. Esse é o segredo.
Você entender, você não bloquear as emoções, mas realmente deixar elas passar. Porque a doença é isso, né? Você vai e você vai guardando mágoas. O que é mágoas? É águas. Mas águas. Você fica com aquilo guardado. Sabe? E a gente foi educada a não sentir nada. Não, fica quieta, menina. Não, você não pode falar assim. Eu posso sim, tem hora que eu estou irritada, não tem como. Passou por mim, o que eu vou fazer com aquilo? Então, esse é o segredo, Fabíola. Legal, Gra. Você fala também sobre inovação humana. O que seria esse termo, inovação humana? Ah, exatamente. Fabíola, eu sempre falo isso de inovar o humano. O que é isso? Mas o Grazi, o humano é humano e ponto. Inovar o humano é começar a olhar para uma forma diferente. Entender que cada um tem o seu caminho. Olhar o que eu acabei de falar. Sabe aquela história boba, mas que faz muito sentido? A gente está olhando aqui. O copo está cheio ou está vazio? É olhar para o que tem. Então, a inovação humana é entender que cada um de nós está aonde tem que estar nesse momento. Diante disso, o que eu posso fazer com isso que eu tenho em mãos? É entender a nossa história, é olhar para o ser humano realmente não como uma máquina, como um número. Como um outro ser que está ali para trocar com a gente. Lembra do significado da palavra inspiração? A nossa vida se faz na troca com o outro. O nosso maior poder é os relacionamentos. Então, a inovação humana é realmente se conectar com a verdade do outro, Fabíola. Não existe relacionamentos com mentira. Então, acho que o primeiro passo aqui é olhar para o que está certo, olhar para o bom, olhar o que a gente pode fazer junto, olhar para o resultado. E se conectar pela verdade. Fala a verdade. Não, a gente tem muito medo de desagradar, né, Fabíola? Com certeza. Grazi, olha, eu posso fazer isso? Você pode fazer isso para mim? Não, Fabíola, eu não posso. Ah, mas a Grazi não pode? Não pode. Ninguém tem que falar sim para você, tem, Fabíola? Exato. Então, a inovação humana é isso, é ser verdadeiro. Tem impecabilidade na palavra, que na realidade, né, Fabíola, não tem nada de inovação, se a gente for pensar. Porque conhece-te a ti mesmo, estava escrito no oráculo de Delfos, não é? Se a gente pegar todas as religiões, elas dizem a mesma coisa. Ter impecabilidade na palavra, fazer o bem. Sair, né? A gente vai sair do caminho? Vai. Mas como a gente pode olhar para o que está certo, para as nossas virtudes, para o que tem de bom? É sempre bom alguém dando essa chamada, porque é o que a gente estava dizendo. A gente vai vivendo e não para pensar sobre o que a gente está vivendo, né? Exatamente, Fabíola, a gente não para, não é? É um Não, caos. não para, é um caos. E aí, de repente, você fala, não, peraí, deixa eu me reavaliar aqui. E aí você leva um susto, você fala, meu Deus, estou fazendo tudo errado. Não, é engraçado, né? Semana passada, uma cliente minha de fora, ela falou, Grazi, você não tem, porque a gente, em vez de traçar 1000 ações, a gente chegou numa solução assim. Isso que é o legal, né? A gente senta com o cliente e vê o que é melhor para ele. Não tenha aquela, sabe, aquelas 10 sessões iguaizinhas para todo mundo, não tem como. Então, naquele dia, na semana anterior, a gente chegou à conclusão que ela ia focar em uma coisa só. É só isso que eu vou focar, só isso. Olha que interessante, sabe qual era o foco? Ir na academia 30 minutos por dia. E é difícil, hein? E não tinha nada a ver. E é difícil, claro que é. Difícil. E ainda eu falei para ela, olha, 7 dias, você tem certeza? Ela falou, não, essa semana eu quero focar nisso e eu vou fazer 7. Ok. Mas você vai estar viajando, você vai estar em São Paulo, vou estar no Rio. Eu faço no hotel, 30 minutos, uma caminhada, alguma coisa eu vou fazer, Grazi. Ok, ela fez o 7 e ela falou assim, Grazi, a primeira vez na minha vida que eu falei 2 nãos. Esses 2 nãos mudaram a minha situação. Olha como isso que... Você vê, não tinha nada a ver, nós trabalhamos N coisas nas sessões, saímos com foco só em fazer atividade física, que não tinha nada a ver com a meta dela, que é aumentar o faturamento da empresa. Saímos com a meta aqui. E o que ela conseguiu fazer naquela semana? Falar 2 nãos. Um de um contrato, que a pessoa queria um desconto absurdo, e ela falou não, e eles fecharam acima do que ela precisava. E outro de uma situação que ela se posicionou e abriu mão de uma coisa que ela não queria. Então, olha, e isso vai mudar o resultado da empresa dela. Que legal. E olha, qual que era a ação da semana? Fazer atividade física 7 vezes. É porque tudo está conectado, né, Gra? E a gente não acha isso, né? Não, a gente Foi não o que você acha. falou, você não diferencia mais o pessoal do profissional.
E ainda mais com tecnologia, você está o tempo todo ligada no celular, na internet, todo mundo te ligando o tempo todo, mandando WhatsApp. Então, você não consegue mais vivenciar a empresa só naquele período que você está ali, né? Dentro da empresa. Você tem que vivenciar a empresa o tempo todo e, ao mesmo tempo, você tem que linkar isso com a sua vida, organizar isso dentro da sua vida pessoal. É muito difícil, né? É um desafio tremendo. Quem acha que é fácil, eu falo assim, gente... E por isso tem que ter o planejamento, por senão isso não que vai. tem que ter, não faz. Você vê que, assim, são Fica coisas... derrapando. Então, assim, e ela tinha, aqueles 2 nãos foram libertadores. Você falou de e-mail, né? Eu me lembro de um cliente que é da área da saúde e é uma área desafiadora, né? Aquela coisa assim, a área médica e tal. E o desafio era não responder e-mails e WhatsApp, meia-noite, 1h, 2h. Estava com um bebê pequeno na época. E é um caos. E eu conheci essa pessoa no Agro e atendi depois ela novamente nessa empresa. E o que mais era desafiador para essa pessoa era não responder os e-mails de madrugada. Então, como eu me posiciono? Qual que é a minha postura diante de diretor da empresa que eu não vou? Ah, mas as pessoas têm que... Será que tem mesmo que responder? Eu não respondo e-mail nesse horário. E tá tudo bem, né, Fabiola? Então, isso é o nosso posicionamento, é isso que a gente trabalha. A nossa postura diante daquilo. Gra, você falou sobre as empresas, né? Que as empresas têm esse desafio de reter talentos, de valorizar o ser humano, de forma geral dentro dessa sua experiência, né? Para o pessoal que está nos assistindo. Como que uma empresa pode cuidar de pessoas? Olha, Fabiola, e até depois eu quero que você faça uma outra pergunta a respeito disso também. Vamos primeiro nas empresas. Como as empresas podem cuidar das pessoas? Primeiro ponto. A primeira pessoa que tem que acreditar, aí tem que mesmo acreditar que o olhar para a pessoa vai mudar é o dono, é os diretores. Sabe aquela história? Tem uma coisa bobinha que até falei hoje, que escada se lava de cima para baixo. Então, aqui tem que acreditar. Tanto é que quando a gente começa um projeto, a gente fala tem que ter o patrocinador do projeto, o sponsor, aquele cara que vai acreditar que aquilo vai acontecer. Não é o que paga, não, é o que acredita. Pode ser o que paga também, né? Mas que aquilo vai acontecer. Então, a empresa, a primeira coisa, ela tem que entender, olha, eu tenho que olhar para o ser humano? Tenho. Como eu vou olhar para isso? Acreditou? Ok. Como a gente vai fazer isso? Tem que fazer um projeto estruturado de cultura. Não é só a liderança, é liderança e cultura, senão você vai jogando dinheiro fora. Faz um treinamento aqui, faz outro treinamento ali, ai, não vira nada. Claro que não vira, você vai fazendo coisas sem entender se é aquilo que as pessoas querem. Como que você vai ajudar essas pessoas? Então, o primeiro ponto é parar. Comprei o projeto, vou fazer o trabalho de pessoas. Fazer um diagnóstico, entender qual é a situação atual, quais são os pontos mais gritantes que estão ali, como a gente vai trabalhar, focar em um ponto só, sabe? Escolher o mais simples, o arroz com feijão bem feito. Porque, Fabíola, você sabe como é uma empresa. É um caos, como a gente falou, um desafio. Todo dia tem problemas, todo dia você está ali naquilo, tem prazo, tem entrega. Não dá para ficar fazendo 1000 coisas que as pessoas não fazem. É o simples bem feito. Sim. Então, entendeu, fez um diagnóstico que é necessário naquele momento. E vai traçando pequenas ações. Entende todos os valores de quem está ali, os valores da empresa. Eu estou falando como se a empresa tivesse, tá? Mas eu vou dar um passo para trás aqui. Se você não tem ainda o propósito da sua empresa escrito, declarado, procure o propósito da sua empresa. O propósito é qual é o impacto que a sua empresa causa no mundo. Por que a sua empresa existe? O propósito da inspiração é construir um mundo melhor por pessoas melhores. Esse é o nosso propósito. Então, o propósito é qual que é o seu impacto no mundo? Por que a empresa existe? Missão, o que ela faz e como ela faz. Então, a inspiração. Nós entregamos jornadas inovadoras e transformadoras para pessoas, organizações e cidades. Tá? Meu sonho é transformar a cultura de uma cidade. Quem sabe será Votuporanga, né? Para a gente olhar para o que está certo. Então, a missão. E a visão, aonde ela quer chegar? Nós vamos ser referências em ensino de habilidades humanas com impacto social e econômico. Então, a visão onde ela quer chegar. Então, se a empresa não tem esses 3 pontos, ela deve escrever isso, fazer um trabalho para descobrir isso. E o principal, quais são os valores da empresa? Quais são que são os valores, os inegociáveis da empresa? Integridade é um valor da inspiração. O que é isso? Nós somos verdadeiros, transparentes. Aqui, não pode, mentiu, não pode. Por quê? Então, aqui isso a gente não aceita.
Então, os valores são os inegociáveis. E os valores, eles têm que estar claros, porque o que é inegociável, o que é integridade para mim não é para você. Ah, aqui nós temos o valor da liberdade. Ah, então eu posso chegar o que eu quiser, trabalhar? Será? Então, o que é liberdade para um, o que é liberdade para o outro? Isso tem que estar muito alinhado. Então, voltei um passo para trás. Se a empresa não tem isso muito bem feito, faça, ok? Então, voltando. Então, faz um projeto, o básico bem feito. Como que a gente vai treinar os líderes? Os líderes, se você puder, eles devem ter atendimento individual. Pelo menos uma vez por mês. Foi o que a gente falou. Um líder, uma pessoa que está ali numa posição de liderança, é um sofrimento muito grande. Só chega problema para ele todo dia, todo dia, todo dia. Ele apaga incêndio toda hora. É um caos. Né? E é ele que faz, ele que vai, que está ali. Então, por favor, olhe para aquela pessoa, faz um processo ali, um processo de coaching, um processo de jornada de liderança integral. Senta com ele, traz um profissional de fora para atendê-lo, sabe? Tá. E aí, no time, como que a gente faz? Faz treinamento específicos ali, prepara esse time para que faça o simples bem feito. Sim. Trabalha com uma análise comportamental, é a primeira coisa para fazer, entender os comportamentos. Sabe, quais ferramentas a gente pode usar, porque cada empresa é única, né, Fabiola? Sim. Mas é um trabalho de cultura, então. Entender quais são os valores, quais são os rituais que nós temos que ter. Toda semana a gente tem um alinhamento. Como que esse líder está cuidando do seu liderado? Será que ele tem uma vez por mês? Será que ele conversa com ele? Faz um plano de desenvolvimento individual, o famoso PDI, né, para cada um dos profissionais. Precisa ser muita coisa, gente, mas assim, faz o simples bem feito. Porque às vezes você fala, eu tenho que ter uma plataforma maravilhosa com indicadores. Não, usa uma ferramenta básica, uma planilha, mas tem ali dados, como você vai mensurar isso com aquele profissional. É um trabalho de cultura mesmo, sabe, Fabiola? De passo a passo. Eu me lembro de uma vez de uma cliente que essas pessoas, elas chegaram para mim, são 2 sócias, e quando eu falei, olha, o atendimento, a gente vai, elas não tinham missão, visão, valores, tinha que rever. A gente começa com um planejamento estratégico de vocês, e aí a gente acompanha mês a mês, atende uma atende a outra, atende 2 juntas. Tá? A gente vai começar com vocês e depois abre a equipe. O mínimo é 1 ano. Elas falaram, 1 ano? Você acha? Que você tá louca, Grazi, tá. E a gente já está no 2º ano, e eu me lembro que quando estava no começo do 2º ano, uma das sócias falou assim, nossa, Grazi, quando você falou 1 ano, eu falei, a Grazi tá maluca, você acha? Isso a gente resolve rapidinho. E assim, e não é assim, né, Fabiola? É um processo, então, tenha constância no processo. Para podermos ver os resultados aparecem a partir de 1 ano, 1 ano e meio, que você começa a ver aquele resultado. Nós estamos falando de pessoas, né, Fabiola? O resultado não é assim. Não é de uma hora para outra. Não. Você falou que queria que eu perguntasse alguma outra coisa, que eu quero entrar no... A respeito da empregabilidade. E aí? Por quê? Porque a empresa fala, ninguém, né, o profissional quer uma empresa que engaja, tudo bem, a empresa tem que fazer a parte dela. Tem que ter uma cultura que realmente não adoeça, uma cultura que seja uma cultura que traga saúde, que traga felicidade. Aliás, felicidade é um dos temas que a gente tem trabalhado muito nas empresas, tá? Projetos de bem-estar. As empresas têm até diretor de felicidade já, Fabiola. Sério? Que legal. Diretor de felicidade. Diretor de felicidade. A primeira vez que eu vi foi na pandemia, começo de 2020. Foi eu me esqueci o nome dela. Tem até uma entrevista dela no meu YouTube, no canal. Uma diretora da Decode, uma portuguesa. Eu entrevistei ela para saber o que era ser uma diretora de felicidade e o que ela fazia. E ela fazia projetos pequenos, coaching individual, trazendo coisas, né, para olhar para o ser humano. Porque precisa disso mesmo. Nós temos que trabalhar felizes, né? Então, a gente já tem essa parte de diretor de felicidade. Então, a empresa tem que fazer essa parte? Tem que cuidar da segurança psicológica, tem que fazer projetos realmente para cuidar, entender, cuidar dos líderes, cuidar dessas pessoas, cuidar da cultura. Cuidou disso? Ok, a empresa está ok, mas o profissional que está aqui, gente, a gente tem que se olhar enquanto empreendedor, é isso que eu ia falar. Por quê? Porque tem um bug na empregabilidade. Eu escuto todo dia, olha, eu tenho vaga para você do que você quiser. Eu não faço esse trabalho, tá? Mas eu sei de pessoas que precisam. Tem gente precisando de fono, tem gente precisando de piloto de avião, tá precisando de gente na produção, em tudo. E tem um monte de gente desempregado. Peraí, tem alguma coisa errada. Então, nós todos, enquanto profissionais, as pessoas que estão ouvindo, eles têm que se entender que a responsabilidade da carreira dele é dele, não é da empresa. Ele está ali, claro que eu quero uma empresa boa para se trabalhar, mas eu também tenho que ser boa, eu tenho que fazer o que tem que ser feito com o que eu tenho em mãos hoje.
Então, é entender que cada um, todos nós somos empreendedores de nós mesmos. Todos nós somos uma marca. Eu estou aqui dentro da TV Unifev, mas eu sou uma marca aqui dentro, né? Com certeza, é quanto a isso que a gente tem que se olhar. Esse bug que eu gostaria que você perguntasse, tem um bug na empregabilidade? Tem. Como a gente faz isso? Inovando, olhando para cada um de nós enquanto empreendedores de si mesmo. Faz sentido, Fabiola? Com certeza, todo sentido, todo sentido. Gra, você, além da mentoria, além do coaching, né, das consultorias que você presta, você também faz eventos. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre eles agora, né? Eventos voltados para o empreendedor, para lideranças, para inovação humana. E vem um evento agora, né, em setembro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Então, Fabiola, você sabe que eu estava pensando outro dia, de onde eu gosto tanto de evento? Você sabe que a minha escola, mais do que, né, eu fiz matemática na Unifeb, fiz pedagogia na Unopar, fiz administração na Fundação Getúlio Vargas, fiz novas tecnologias de ensino na Federal Fluminense, fiz coaching na Slack, fiz Enneagrama, fiz treinamento de desenvolvimento humano, um curso gigante, fiz inteligência emocional, fiz N coisas. Só que uma das minhas maiores faculdades foi o Magazine Luiza. Eu trabalhei no Magazine Luiza quando era loja eletrônica, eu tinha 18 anos. E no Magazine Luiza, no fundo, essa loja eletrônica, ela tinha 6 computadores. Naquela época, imagina, a gente vendia pelo computador, não era uma coisa normal, já era um desafio. E como levar o cliente para a loja? Então, tinha um centro de eventos no fundo. Então, o Magazine mandava eventos e a gente fazia eventos também. Acho que é daí a minha experiência com eventos e que eu gosto tanto. Então, eu, ano passado, resolvi fazer eventos para gerar relacionamentos, para trazer conhecimento, porque eu viajava muito, São Paulo, Rio Preto, indo atrás de eventos. Por que nós não podemos ter aqui na nossa cidade eventos? Lá no Magazine não fazia os eventos no fundo? Vou fazer eventos. O ano passado, a gente fez um grande evento. Então, o evento tem o foco em empreendedorismo, liderança e inovação humana. Então, é inspiração, empreendedorismo, liderança e inovação humana. Eu trouxe a Carla Sarni. A Carla tem a maior holding de saúde da América Latina, tem 800 franquias. Ela fez a palestra Transformando o Não em Sim. Trouxe o Ricardo Grácia, que é da KID. O Ricardo é um empreendedor, tem várias empresas, é sócio do Ronaldinho Fenômeno em tecnologia, dono do Speed Park. Ele falou o poder das conexões. E trouxe o nosso querido Alexandre Parma, médico aqui, empreendedor. O Parma trouxe um pouco da sua história, a gente fez um talk show no final e foi um sucesso. Foi um evento, realmente, eu tive feedbacks assim, de pessoas que transformaram os seus negócios. Nós recebemos pessoas da região toda, São José do Rio Preto, Suzanápolis, Estrela do Oeste, Fernandópolis, Ilha Solteira, até do Paraná veio gente de Maringá. Então, a gente, esse ano, vai refazer esse evento. Então, os eventos da inspiração são para gerar relacionamento e trazer conhecimento aqui para a nossa região. Esse ano, a segunda edição desse evento acontece dia 21 de setembro. As inscrições já estão abertas, já vendemos 50% das vagas, então corra para fazer a sua inscrição. Vai ser no Votuporanga Clube. E o foco é esse, trazer insights de empreendedorismo, de liderança e de como você muda a forma de olhar para você e para o outro, que é a inovação humana. E tem um time de palestrantes, né? Nossa, temos. Quem será? Temos um time de palestrantes que vem esse ano. Nós vamos receber a Gleide Salvanha, que é diretora de negócios do Google. É de Votuporanga. E é de Votuporanga. E olha que engraçado, né? Senta que lá vem história, gente. A gente tem um grupo de mulheres e, de repente, uma das meninas manda uma foto. Estava num evento, um evento maravilhoso lá em São Paulo, e a Gleide lá no evento. Olha quem eu estou vendo aqui, a palestrante do seu evento, Grazi. Nossa, ela é o máximo, ela é maravilhosa, me mandou. Aí eu mandei para a Gleides. Nossa, bem hoje que eu esqueci de falar que eu era de Votuporanga, porque é a primeira coisa que a Gleides fala. Ela fala mesmo. Inclusive, ela participou do coletivo, foi uma das nossas entrevistadas aqui já. Então, é ótimo. Ela falou, bem hoje que eu não falei, que ela começa falando que é de Votuporanga. Então, a Gleides, que é diretora de varejo do Google, vai falar sobre liderando na complexidade. A Gleides vai entrar direto online da Califórnia, ela teve uma convocação agora, ela viria presencial, ela vai entrar e vai ser ótimo, porque ela vai estar saindo de um evento de lideranças do Google global. Então, ela vai falar como mulher online. É uma potência, né? Ela fala todos esses desafios que ela enfrentou no mercado de trabalho, é maravilhoso. E olha que engraçado, quando eu trouxe a Carla Sarni para Votuporanga,
A Gleides falou para mim assim, Grazi, eu fui para a China com a Carla. A Carla e a Gleides foram eleitas as mulheres mais influentes do país e foram para a China junto. Olha como o mundo é pequeno. O mundo é pequeno. E aí, além da Gleides, temos... A Gleides vai falar de liderança na complexidade. Nós temos o Michael Parnov, que é CEO da Idia, que é um dos sócios do Parma também. A Idia é uma empresa de saúde que usa tecnologia, então foi um desafio até chegar onde eles estão hoje, tá? Uma empresa que teve aportes milionários. E o Michael vai falar dos desafios do empreendedorismo, que não são poucos, né? Então, eles começaram, mudaram o modelo de negócio, então estão sendo acelerados por várias pessoas. O Michael vai contar um pouco dessa história e trazer insights para que você possa também usar aí no seu negócio. Nós temos a Ana Paula Sestari, da Rede Pessoto de Supermercados. A Ana é uma gestora que faz acontecer de uma forma assim transformadora. Eu atendi eles na sucessão. Sucessão é uma coisa que a gente faz muito também, viu, Fabíola? Alinhar valores na sucessão. E eles deram uma transformada no negócio, assim. Então, a Ana vai falar sobre isso. Ela dá palestra nas feiras da APAS, é uma pessoa que está à frente do mercado. Ela vai falar sobre a gestão da inovação, como transformar pessoas e resultados. E também vamos receber o Rafael Matos. O Rafael Matos é o maior influenciador de franquias do país. O Rafael é um menino que é empreendedor serial, assim, foi recusado no Shark Tank, tem várias empresas e ele vai falar de uma coisa que é assunto que saiu na Forbes semana passada, sobre a influência do empreendedor. Que interessante. Esse é um assunto, então a gente fecha com esses 4 palestrantes. Esse ano a gente está preparando assim, com muito carinho um evento que é para você, empreendedor, líder, profissional liberal, pessoa que quer crescer realmente. Qualquer pessoa pode participar, Qualquer pessoa pode participar que queira mudar o seu negócio. E qual é o horário do evento, Grazi? É isso que eu ia falar. A gente vai abrir às 5 horas da tarde, com um coquetel para você. A gente tem vários patrocinadores e eles vão estar lá com a gente. Então, vai estar servindo um coquetel, vamos estar servindo refrigerante, água, um cafezinho. Você vai estar lá com os palestrantes, conversando, fazendo networking, esse momento de interação que nós vamos ter no começo. As palestras começam às 7 horas. São 4 palestras e a gente termina às 9h30. 4 palestras em pouco tempo, mas então é porque a gente está fazendo... Vai ser assertivo, né? É porque a gente está fazendo... Bom assim. Isso, estilo, eu não sei se vocês conhecem o TED. O TED é Tecnologia, Entretenimento e Designer. São palestras que acontecem no mundo todo. E eu fiz, antes de encerrar minha carreira como professora, um TED Educação. Porque quando eu fui no TED, eu fiquei encantada. Era no Allianz Parque, um TED gigante, assim. E eu falei, vou fazer um TED desse. Eu fiz e entendi todo o processo, como que era na educação, a gente poderia fazer. Fiz aqui em Votuporanga, as palestras dos alunos estão aí rodando o mundo na plataforma do TED. E o TED são palestras de 7 a 15 minutos. Perfeito. Então, esse é o foco desse ano. Nós vamos ter palestras aí de 15, 20 minutos para o quê? Que sejam assertivas, essenciais e que vocês, assim, realmente... façam acontecer com aquele... Lembra que eu falei do arroz com feijão bem feito? Sim. Simples. Esse é um dos nossos princípios. Sabe? Escolha o simples e faça. A gente tem 7 princípios na inspiração, então é esse. Que legal. Então, escolha o simples e faça. E voltando, né? A gente também tem o primeiro princípio, tudo que for fazer, faça com intenção. E a nossa intenção nesse evento de setembro é que você realmente possa... Sabe aquela coisinha, ver um outro negócio? Ai, Grazi, mas eu tenho empresa, sou the best no meu assunto. Ok, você é. Mas que você pode aprender com a troca com o outro, né? Que você a intenção é que você já aplique no seu negócio na outra semana. Com certeza, muito bom, muito assertivo, né? Bom, Gra, a gente infelizmente vai ter que encerrar aqui o programa, o bate-papo estava maravilhoso, agradeço muito a sua presença aqui. A gente vai deixar para o pessoal de casa aqui o site também desse evento que vem aí, finalzinho de setembro, 21 de setembro, 21 de setembro, Fabíola. Últimas vagas, então o pessoal fica interessado aí. A Unifev é apoiadora desse evento. É verdade. A Rádio e a TV também. A Unifev a Medicina está apoiando o evento. Sim. Vai ser assim, é um momento realmente para a nossa cidade, para nós. Eu quero realmente agradecer a todos os patrocinadores, sem eles não estaria acontecendo, os patrocinadores diamantes, os patrocinadores ouro, os patrocinadores bronze, as pessoas que estão apoiando. A gente, assim, realmente, esse evento está acontecendo por causa de todos vocês que realmente acreditam, sabe, Fabíola, que estão fazendo acontecer? Sim.
Porque esses empreendedores que estão patrocinando o evento, porque é uma estrutura muito grande, né, Fabíola? A gente não conseguiria fazer se nós não tivéssemos. E é um momento também da gente fazer negócios. Quem está ali, faça negócios. O networking é super importante. Super importante. Eu estive lá no evento do ano passado, realmente é um evento grandioso, né? No Votuporanga Clube. Então, vamos repetir, agora esse sucesso. E Fabíola, a gente está fazendo também, de evento, na última sexta-feira do mês, um café com as mulheres empreendedoras. Ah, legal. Dia 25 a gente tem, então se vocês também são mulheres aqui, na última sexta-feira do mês, no Villa Hotel. Esse café a gente vai falar de liderança de alta performance e cultura organizacional. Vamos receber a Mari, que vai falar sobre isso, que tem várias franquias e vai ser um sucesso como foram os outros. E toda terça-feira também, Fábio, a gente faz o Papo de Empreendedor, uma live às 6 e 8 no Instagram. No teu Instagram, né? Que está sendo um sucesso também. É muito bom ouvir as histórias, né, Fábio? Pelo site o pessoal tem acesso a todas essas informações, tem todas as informações. Pode seguir as redes da Inspiração, inspiração.com é o nosso site. O meu site, as minhas redes são Grazi Cavenaghi também. A gente sempre está postando ali, fazendo, inteirando. Se você quiser participar, receber conteúdo da gente, pode mandar um alô. É isso que a gente quer, né? Entender que todos nós somos empreendedores de nós mesmos. E que a gente só faz um mundo melhor por pessoas melhores, né, Fabiola? Com certeza, Gra. Muito bom, muito legal te ouvir. Obrigada, viu, pelas informações. Tenho certeza que esse evento vai ser um sucesso, assim como o projeto também é um sucesso, a Inspiração já é um sucesso. Obrigada mesmo. É isso, Fabiola. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigada e agradeço a todos vocês. Vamos juntos, né? Vamos juntos. Porque juntos nós somos muito mais. Muito mais, com certeza. Obrigada a você de casa pelo seu carinho, pela sua companhia em mais um Coletiva. Empreendedorismo, inovação humana foram os assuntos de hoje. E fica então o nosso convite para que você acesse o site do projeto e participe de todos esses eventos. Muito obrigada mais uma vez. A gente volta na próxima semana. Até lá!